E a paz da Igreja amada de Jesus Cristo. Amém. Sejam todos bem-vindos nesta manhã, manhã abençoada, manhã maravilhosa, manhã escolhida por Deus para estarmos no melhor lugar do mundo, que é nos seus atos, que é dobrando-nos à sua sabedoria, à sua vontade. Então, para nós é motivo de alegria podermos estarmos reunidos para adorar e agradecer esse Deus maravilhoso. Amém? Amém? Então vamos agora, como disse o apóstolo Paulo, examinar a Escritura. Foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos, e isso que fazemos todos nossos cultos. Nós nos reunimos para examinarmos a Escritura, para conhecermos de fato, de verdade, a vontade de Jesus para nossas vidas. Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. 2 de Coríntios, capítulo 5, versos 11 em diante. E o tema que será dissertado nesta manhã é Cristo nos dias da carne. Cristo nos dias da carne. 2 de Coríntios, capítulo 5, versos 11 em diante. Diz a palavra: E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens que somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vós gloriades por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Deus de excelência, de majestade e de poder. Pai, nós não tivemos mais na forma humana, na forma que fora chicoteado, coroa de espinho, na via cruz, com a cruz pendurada sobre o pescoço. Mas vemos o Senhor como todo-poderoso, como glorioso, como Deus perfeito e absoluto. É dessa forma que nós vemos, Senhor, Tu no domínio, no controle, assentado no trono majestoso, ó Pai. E assim, meu Deus, nós te damos graças, porque fomos chamados para sermos dispenseiros de uma nova aliança. Não mais, meu Pai, aquela dispensação da lei, mas a dispensação da Tua graça, que ilumina nossos olhos e nos faz ser guiados pelos caminhos perfeitos de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Queridos, santos de Deus, igreja maravilhosa do Senhor, igreja remida, igreja que o Senhor comprou para o louvor da sua glória. Então, o texto diz que nós não devemos conhecer
o Cristo segundo a carne. Não é? Ou seja, a palavra está nos levando a sabermos distinguir o Cristo da carne, o Cristo que foi imolado, o Cristo que passou por todos os rituais judaicos, para que a sua igreja não a veja mais daquela forma, como Cristo que suportou uma cruz, o Cristo que foi ofendido, maltratado, chicoteado, o Cristo que foi perfurado. Então, o apóstolo nos chama a atenção para que daqui por diante, daquele momento, a igreja não visse mais Cristo daquela forma. Mas qual é a forma que devemos ver Cristo? A forma gloriosa, a forma vitoriosa, a forma que expressa a majestade total do nosso Deus sobre todas as coisas, e não mais uma forma humana que sofreu e padeceu por mim e por você. Então, queridos, a nossa igreja, o nosso ministério, tem um cuidado de ensinar aos amados que não viva mais segundo a letra, o que a letra apresenta, mas segundo o Espírito, como o apóstolo Paulo fala nesta segunda carta, capítulo 3, verso 6. Ele diz: leia o 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o nosso Espírito foi habilitado para conhecermos o Cristo ressuscitado, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que foi à sepultura, mas que hoje não continua na sepultura, o Cristo que é o governador deste mundo por completo. Por mais que as pessoas não enxerguem, mas nós, chamados por Ele, fomos habilitados para contemplarmos a grandeza de Deus. Por isso que Oséias diz o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós não olhamos mais para o Cristo do jejum, nós não olhamos mais para o Cristo que subiu o monte, nós não olhamos mais para o Cristo que foi batizado nas águas, nós não olhamos mais para essas obras. Ele disse lá em Hebreus: ponte de parte. E nós olhamos para a igreja e percebemos que a igreja tem que colocar de parte esses preceitos que foram realizados pela lei mosaica. E Jesus, como judeu, ele tinha que passar, ele tinha que praticar todos aqueles rituais para chegar à nova dispensação, à nova aliança. Então, queridos, os livros que é muito retratado, que é chamado de evangelhos, evangelhos de Mateus, evangelhos de Marcos, evangelho de Lucas, evangelho de João, são livros que narram a história do ministério terreno de Jesus Cristo. O Cristo do jejum, o Cristo das vigílias, o Cristo do batismo nas águas e os demais rituais judaicos. Então, amados, tudo isto Cristo sepultou na cruz do Calvário. Tudo isso de rituais Cristo sepultou na cruz do Calvário. Quando vemos que diz no versos 15 do capítulo 5, versos 15, diz: e ele que Jesus morreu por todos os eleitos, todos que de antemão ele conheceu, morreu por todos. Vários pastores dizem que ele morreu por toda a humanidade.
humanidade. Nós ouvimos muitas mensagens que falam dessa forma. Até o professor que eu estou estudando, ele fala que Jesus morreu por todos. Mas aqui diz, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, a igreja, daqui por diante, depois de ressuscitada, depois de chamada, depois de receber a revelação do Cristo poderoso, do Cristo ressuscitado, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se eu olhar para você segundo a carne, eu vou estar vendo você como um derrotado. Vou estar olhando para você como uma pessoa que está enfurnada no pecado. Mas ele diz, a ninguém, olhai segundo a carne. Eu não posso olhar para você segundo a carne, porque se eu olhar para você segundo a carne, eu vou estar olhando para você com os mesmos procedimentos de outrora. E ele diz, e se antes, falando com o povo que estava presente lá ainda, que vivenciou os milagres de Jesus, Paulo está falando para essas pessoas, e se antes visse o Cristo pendurado na cruz, não olhe mais para aquela forma dele ali, porque ele não está mais daquela forma. Ele está como Deus Todo-Poderoso. Ele não está mais com a cruz, com as mãos perfuradas, suas mãos estão perfeitas. Dessa forma que a igreja tem que olhar para o Cristo. Amados, ele cumpriu os 613 mandamentos contidos na lei judaica para sua igreja tornar-se livre, isenta desses mandamentos que foram guiados ao povo judeu. Queridos, santo de Deus, o que me impressiona, pasme, é que 99% do povo cristão, principalmente os crentes, só conhecem o Cristo dos sacrifícios, o Cristo das abluções, o Cristo das festas, o Cristo dos montes, o Cristo do lavar-se nas águas, não batizar-se nas águas, do Cristo lutando com o diabo. O que mais nós vemos é as pessoas apresentando o Cristo ainda lutando com o diabo, para tentar derrotar o diabo. É isso que nós vemos no crente nos dias atuais, observando que Cristo está numa luta tremenda para derrotar o diabo. A palavra diz que ele já derrotou na cruz do Calvário. Então é dessa forma que nós vemos. Mas a palavra diz que nós não devemos olhar para este Cristo, meu amado, que lutava com o diabo. O Cristo com coroa de espinho. Não olhe para esse Cristo, mas o Cristo ressuscitado. O Cristo que tem um controle sobre a minha vida, sobre a tua vida. O Cristo que resplandeceu sobre nós a luz da sua glória, a luz da sua majestade, para estarmos separados do seu pecado. Queridos, este povo conhece tudo isso que acabei de citar, de falar, mas não conhece o Cristo glorioso. Glória a Deus. Não conhece o Cristo ressuscitado. Não conhece o Cristo perfeito. Não conhece o Cristo vivo. Porque se conhecesse o Cristo vivo, soberano, grandioso, majestoso, poderoso, o Cristo ressuscitado não continuaria nas práticas sacrificiais da carne, feita por Jesus em seu ministério terreno. Porque se conhecesse esse Cristo majestoso, diriam, basta, essas coisas não vão me aperfeiçoar, essas coisas não vão me dar herança, essas coisas não vão mudar a minha história, essas coisas não vão fazer eu ser um homem melhor, uma mulher melhor, uma esposa melhor, um esposo melhor. Jejum não vai mudar a história da minha casa, vai me trazer talvez uma anemia aguda. Então, queridos, o povo fica pegado a isso. A igreja está lotada para serem batizados em água, e acredita que o batismo vai remover pecado, quando na verdade o batismo nas águas não remove o pecado. O que remove o pecado é o Espírito Santo. Aleluia. Mas as pessoas estão apegadas a isso.
É um fanatismo religioso. Pelos pastores que se são ungidos, poderosos. Quando se fala dessas coisas, seus ouvidos veem, ouvem como coisas horrendas, como coisas mentirosas, como coisas falsas, como se fosse um falso mestre, um falso pastor. Basta ouvir isso que vão dizer, mais um falso pastor. Porque acreditam nas coisas que se pregam no mundo religioso. Olha o que o escritor de Hebreus, que nós não temos certeza quem escreveu a epístola aos Hebreus, a carta aos Hebreus. Capítulo 10, versos 1. Hebreus 10, 1. Diz a palavra: ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindores. Quer dizer que a lei, ela apontava para alguma coisa. Ela tinha o quê? Ela era sombra de algo. Que algo? A graça de Deus. Aleluia. A graça majestosa do Senhor. Então, ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros. Ou seja, que bem-vindouros são esses? O batismo com o Espírito Santo, que o maligno não pode tocar, que das mãos de Jesus ninguém pode arrebatar. Esses são os bem-vindouros, meu amado. Não são os fundamentos da lei, que eles tinham que oferecer cotidianamente sacrifícios, oferecer sacrifícios de animais, derramamento de sangue de animais, para purificação dos seus pecados. A Bíblia diz que com uma única oferta, Jesus nos aperfeiçoou para sempre. Esses são os bem-vindouros que Jesus nos faz conhecer por meio da sua palavra. Então, os bens-vindouros, não a imagem real das coisas. Quer dizer que essas coisas não era a imagem real. A imagem real, a imagem perfeita, a imagem gloriosa, a imagem abundante do Deus grandioso, do Deus majestoso. Não apresentava na lei, mas a graça do Senhor apresenta essa grandeza extraordinária do nosso Salvador Jesus Cristo. Os quais ainda as pessoas não conseguem enxergar, não conseguem compreender. Então diz: nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com o mesmo sacrifício que ano após ano, perpetualmente, eles oferecem. Observe que as pessoas continuam ano após ano oferecendo o quê? Jejuns. É isso? Continua ou não? Continua na igreja, ano após ano oferecendo jejuns. Aperfeiçoa? Aqui diz que nunca aperfeiçoa. Continua se batizando em águas, ano após ano. Aperfeiçoa? Nunca aperfeiçoou. Mas por que as pessoas continuam fazendo isso? Por quê? A palavra está dizendo que nunca aperfeiçoa. Mas os líderes religiosos induzem as pessoas a estar fraude, a estar aprisionado nessas coisas. Eu lhe pergunto, o falar em línguas estranhas não é língua estrangeira. Línguas estranhas é diferente de línguas estrangeiras. A língua estranha aperfeiçoa a igreja de Jesus Cristo? De modo nenhum. Então, amados, o que é que aperfeiçoa a igreja de Cristo? A palavra. Jesus disse: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Se não houver palavra, não há crescimento, não há santificação. As pessoas vão continuar como crianças em Cristo, com pessoas necessitadas de leite e não de alimento sólido. Hebreus, esse mesmo livro de Hebreus, capítulo 5, versos 11, ele diz: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difícil de explicar. Dá uma expressão que é Pedro que está falando, né? Que é a mesma coisa que ele falou lá na sua segunda carta, quando ele disse que é a coisa de Paulo difícil de se explicar. Quando nós lemos esse versículo, o que me chama a atenção é que é Pedro que está falando, né? Mas
a carta não diz quem é o autor, porque não tem um registro do autor, do escritor dos Hebreus. É desconhecido. Ele diz, a esse respeito temos muitas coisas que dizer, e difícil de explicar, porquanto vós vos tendes tornado tardio em ouvir. As pessoas têm tornado tardio em ouvir, de ter percepção pelo ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tende novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste com necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, quando o apóstolo Paulo disse que nós não deveríamos conhecer Cristo segundo a carne, nós deveríamos o quê? Decidir o que foi para a lei, o que é para a graça. Ele disse que não pode unir remendo novo com remendo velho. Eu não posso botar odres novos em odres velhos, porque não vai haver a junção. Então não vai haver a junção, meu amado, da lei e graça. Se eu hoje digo que sou salvo, mas tenho que fazer os meus métodos, meus sacrifícios para compensar essa salvação, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus Cristo não tornou por completo-me salvo. Então, as pessoas ainda continuam como criança de Cristo, necessitada de ouvir a palavra da verdade. Queridos, amados de Deus, por isso o apóstolo disse, não olhe para o Cristo segundo a carne. Não olhe para o Cristo segundo a carne. O Cristo na via cruz, o Cristo sangrando, o Cristo de coroa de espinho na cabeça, o Cristo preso na cruz. Porque se estiverem olhando para Ele desta forma, nunca irás conhecê-lo como Ele é de fato e de verdade. Se você estiver olhando para aquela forma dele ali, você vai conhecer o Cristo verdadeiro, o Cristo majestoso, meu amado, o Cristo que nos guia à perfeição, o Cristo que nos mostra a majestade que está nele, no trono majestoso de glória. Hebreus 6, versos 1. Agora, entenda por que nós não devemos olhar para o Cristo segundo a carne. Por que eu não devo olhar para o Cristo segundo a carne? Porque se eu me moldar segundo o Cristo segundo a carne, eu vou estar vivendo segundo os rudimentos da lei, e não segundo o Cristo que trouxe a graça, o Cristo que trouxe os benefícios salvadouros para a minha vida. Então ele diz aqui, esse mesmo escritor diz, ensinando ao povo naquela época, veja que ele ensina, veja que a palavra de Deus é totalmente ensino, é ensino para a igreja. Mas as pessoas discutem, mas ela ensina a igreja o modo correto de servir a Deus, o modo correto de adorar a Deus, é totalmente ensino. Então ele diz, olha, por isso, ponte para os princípios elementares da doutrina de Cristo. Quer dizer que havia, Hebreus 6:1, quer dizer que havia uma doutrina em Cristo que o Escritor agora diz, olha, ponte para. Ou seja, coloca de lado. Aquilo não serve mais. Aquela doutrina de Cristo não serve mais. Expulsar demônio não serve mais para a igreja. Mas você vê o que a igreja fazer. Venha para cá fazer uma corrente de libertação. Venha para cá fazer uma corrente de descarrego de 7 semanas. Venha para cá trazendo um objeto íntimo do seu esposo para que ele possa ser expulso da casa dele. O que está dizendo aqui a palavra? O que a palavra nos diz? Ponte para os princípios elementares da doutrina de Cristo.
O que Cristo fez lá no passado, expulsou demônio, brigou com os demônios. Cristo expulsava demônio, Cristo lutou com o diabo quando foi levado para o deserto. Foi ou não foi? Aquela briga constante de Cristo. O diabo oferecendo uma coisa e te disse: olha, não só de como viverá o homem, mas viverá de toda a palavra de Deus. Então, você vê hoje a igreja da mesma forma. Quando diz, olha, onde parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. As doutrinas que faziam parte do cerimonialismo judaico, que era 613 mandamentos. 613 mandamentos. E que nenhum deles puderam cumprir. Então, queridos, santo de Deus, diz mais: deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. E o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Então, amados, essa coisa de estar impondo a mão, olha, fazia parte do cerimonialismo judaico. Não é mais do nosso feitio ou da nova aliança de estarmos impondo em mão, expulsando demônio, quando na verdade, amado, o único demônio que existe só se for o espírito dele. Se for tirar, tem que tirar o espírito da pessoa, e não o demônio. Não o demônio. É a natureza dele que é pecaminosa, é má, é maligna, é perversa. Então, se eu for fazer isso, eu vou ter que expulsar isso. Ele vai morrer. Então, Jesus está dizendo, a palavra está dizendo que essas coisas nós coloquemos de parte. Então, queridos, para conhecer o Cristo Santo, grandioso, soberano, perfeito, vivo, é preciso pôr de parte os princípios elementares de sua doutrina terrena. Temos que pôr de parte. Como? Já falei, batismo, jejuns, vigília, subir monte. Deixa-te, meu amado, meu querido, Ele te levar para o que é perfeito. Deixa Cristo te levar, deixa Cristo te conduzir para o que é perfeito, porque essas obras não te conduzirão à perfeição. Vai te conduzir muitas vezes o ódio, a intriga, a inveja. Porque quanto mais você tenta se aperfeiçoar nesse sacrifício de subir monte para dizer que receberá a poder de Deus, você vai continuar ignorizando a palavra do Senhor, ignorante aos feitos de Cristo na cruz do Calvário. Então, queridos, os profetas não viam mais o Cristo dessa forma. Veja que os profetas e os apóstolos já recebiam a revelação de Deus como um Cristo todo-poderoso, vitorioso. Vamos para Isaías. Vamos ver o que Isaías declara acerca do nosso Salvador, meu irmão. Vamos falar um pouquinho de não olharmos para mais o Cristo segundo a carne. Se for da permissão de Deus, eu continuarei falando sobre acerca o Cristo segundo o batismo, o Cristo segundo os jejuns, o Cristo segundo o submonte. Estamos dando uma pequena ênfase a não olharmos para o Cristo segundo a carne. Isaías capítulo 9. Isaías 9, verso 6. Diz a palavra: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Olha, 700 anos de Cristo ser gerado, a palavra já mostrava que ele era o que, a igreja? Um pobrezinho, um coitadinho. É isso que nós vemos hoje na maioria do povo, acreditando que o sacrifício de Cristo não proporcionou total liberdade, total libertação das correntes